caso do Troll, como ficou conhecido, repercutiu em toda a imprensa belga e também no exterior. Na Bélgica, as pessoas ficaram tão chocadas que mais de 30% dos belgas, com o mesmo sobrenome do criminoso, pediram para trocá-lo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não conhece, me chamo Emanuele e esse é o canal 3 da Madrugada. Aqui eu falo de crimes reais, crimes que inspiraram filmes, assuntos sobrenaturais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal e também deixa o like para que ajude no engajamento e para que esse vídeo possa ir para outras pessoas. Eu tô com a meta de bater os meus primeiros 1000 inscritos, então se você quiser me ajudar, por favor, se inscreva aí. E também se você gosta, né? O caso de hoje é um caso assim bem sensível, que também teve vários furos na investigação e que facilitou muito para o criminoso cometer os seus crimes. Então, se você gosta desse vídeo, continua comigo e vamos começar, porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Mark Paul Allen Dutroux nasceu no dia 6 de novembro de 1956 em Ixelles, na Bélgica. Ele foi o primogênito dos 5 filhos de Victor Dutroux e Jeanine Laurens, que eram professores. Sua infância foi traumática, marcada pelos espancamentos repetidos que sofria dos pais. Ele saiu de casa depois dos seus pais se divorciarem em 1971, assim que perdeu o emprego como eletricista. Dutroux passou a roubar carros e prestar serviço como cafetão. Aos 19 anos, ele casou com François Dubois, com quem teve 2 filhos. O relacionamento era conturbado e chegou ao fim no início da década de 80. Com boatos de violência doméstica e traição, não demorou muito para Dutroux assumir Michelle Martin, uma de suas amantes. Com o tempo, ele adquiriu mais de 6 propriedades, quando seu amigo Jean Volpertegen foi morar com o casal. Eles raptaram pela primeira vez 2 meninas, que nunca foram identificadas. Em 1986, os 3 foram presos por sequestro e estupro de 5 menores de 16 anos. A condenação dos 3 ocorreu em abril de 1989, no qual Dutroux recebeu a pena de 13 anos, o Petergen recebeu a pena de 6 anos e a Michelle recebeu de 5. Passado um tempo, os 3 recorreram à condicional e o médico que analisou o Dutroux, que acompanhou ele dentro da prisão, diagnosticou ele com transtorno de psicopatia. Nessa época, o Dutroux começou a receber um apoio do governo de 1.200 euros e também ele foi posto em liberdade condicional, apesar da promotoria pública ser contra a soltura antecipada dele. Ele foi solto em 1992, um ano depois da sua esposa Michelle. De volta às ruas, Dutroux participou de uma série de roubos de carros em uma operação de contrabando, tráfico de drogas e grandes fraudes. Ele e Michelle também voltaram a sequestrar crianças, mas agora tinha a ajuda de 2 traficantes, o Michel Levrier e Bernard Weinstein. Em dezembro de 1995, a mãe de Dutroux foi até a delegacia e ela afirmou que o seu filho estava mantendo crianças dentro de uma de suas propriedades. Até que um policial foi até uma das propriedades do Dutroux para fazer a inspeção do local. De acordo com o chaveiro que acompanhava a revista, eles escutaram gritos de crianças dentro de uma das casas, localizada em Marcinelle, na província de Hainaut. Mesmo assim, a residência não foi vasculhada por completo. Apenas algumas fitas de vídeo foram confiscadas nessa revista e logo em seguida elas foram devolvidas para Dutroux por um policial, sem nunca nem ele ter visto qual tipo de conteúdo que tinha nessas fitas. Somente em agosto de 1996, Dutroux foi enquadrado como suspeito do desaparecimento de Letícia Dallès, que tinha 14 anos de idade. Uma testemunha o viu pelas proximidades da casa da jovem e ainda conseguiu identificar parte dos números da placa de sua van. Então os policiais iniciaram uma nova busca e em menos de uma semana, Letícia foi encontrada em uma masmorra oculta no porão da casa em Marcinelle. Ela estava presa com Sabina Dardenne, de 12 anos, que havia sido raptada enquanto ia para o colégio de bicicleta. Dias depois do resgate dessas 2 meninas, outros 2 corpos foram encontrados enterrados no quintal da casa de Dutroux. Melissa Russo e Julie Leugene, ambos de 8 anos de idade, foram encontrados enterrados no quintal. Ela havia sido sequestrada por Dutroux e Weinstein em junho de 1995. As 2 foram abusadas sexualmente várias vezes e submetidas à produção de vídeos pornográficos, enquanto Dutroux cumpriu uma pena de 3 meses por roubo de carro. Michelle e Weinstein deixaram as meninas morrerem de fome nesse porão. Assim que saiu da prisão, ele e Weinstein tiveram um desentendimento
Então Dutroux acabou assassinando o comparsa e enterrando junto aos cadáveres das meninas, em uma de suas casas. Não só a casa de Dutroux foi vasculhada, mas também a casa de Weinstein. E lá, os policiais acharam 2 corpos de 2 adolescentes. Os corpos de Anne Merkel, 17 anos, e Eve Lembrecht, 19 anos, ambos elas eram amigas, foram encontrados enterrados no quintal de uma das casas de Weinstein, na localidade de Jumet. Elas estavam desaparecidas há mais de 1 ano e foram raptadas enquanto voltavam de uma festa durante a madrugada. Com a ajuda de Levrier, as jovens foram acorrentadas em um quarto, sedadas com Rohypnol, um medicamento para distúrbio do sono, que Dutroux recebia na prisão. Em seguida foram estupradas. Eles embrulharam as 2 moças em plástico e as enterraram vivas. Em 1999, algumas fitas de vídeo foram finalmente revisadas. As gravações mostravam Dutroux construindo a masmorra no porão em que as vítimas eram mantidas, além de filmes de sexo e tortura com uma criança na Eslováquia. Na masmorra foram encontrados vários fios de cabelo, mas nenhum deles foi testado no DNA. Um tempo depois, o juiz Jean-Marc fez um apelo público para que as vítimas sobreviventes do Dutroux se apresentassem. Mais de 10 vítimas entraram em contato com a polícia. Os testemunhos foram apelidados como Arquivo X. Várias fontes disseram que Marc Dutroux e outro homem, chamado Michael Nihol, planejavam uma operação de prostituição e tráfico entre países do leste europeu. Nos anos seguintes, o Dutroux ele recebeu uma sentença de 5 anos por ameaçar um policial durante sua fuga e mais 5 por crimes não relacionados. Durante seu testemunho, ele alegou que era de baixo cargo em uma rede poderosa de pedófilos. Dutroux afirmou que o organizador de todos os sequestros foi o Mike Nihol. Inclusive, ele admitiu que torturou e abusou de todas as crianças, mas não foi responsável pela morte de nenhuma delas. Segundo Dutroux, a intenção dele era de proteger as crianças de um círculo sexual poderoso, fazendo assim da sua casa uma masmorra subterrânea para colocar as vítimas lá dentro para elas não serem encontradas. E assim ele evitava das crianças serem enviadas para uma quadrilha de prostituição. Em 2016, um advogado de Dutroux revelou que o criminoso pretendia raptar crianças em massa e criar uma espécie de cidade subterrânea, onde a segurança prevalecesse. Suas vítimas confessaram que ele insistia em dizer que estava cuidando delas de pessoas malvadas. Em 2004, ele foi condenado à prisão perpétua e 10 anos à disposição do governo por sequestro, tortura, homicídio e estupro de menores, associação criminosa e tráfico de drogas. Atualmente, ele cumpre pena em Nivelles, ao sul de Bruxelas, na capital belga. A Michelle Martin ela foi sentenciada como cúmplice e condenada a 30 anos de prisão. Em 2011, ela conseguiu liberdade condicional. Michel Levrier começou a passar informações para os policiais assim que foi preso, colaborando com a investigação. Um tempo depois, ele revelou que estava sendo ameaçado e não podia arriscar a dizer mais nada. Levrier admitiu participação no sequestro de Letícia e Sabine, em Merkel e F. Lembrecht, e foi condenado a 25 anos de prisão. Em 2019, após ele cumprir 23 anos de sentença, ele conseguiu a liberdade condicional. O Michel Nihol, ele foi inicialmente julgado como cúmplice dos sequestros, mas o absolveram das acusações devido à falta de evidência. As falhas nessa investigação causaram grande descontentamento da população belga com o sistema de justiça criminal do país. Em outubro de 1996, uma manifestação contra a negligência do caso contou com mais de 300 mil cidadãos nas ruas. O ato ficou conhecido como Marcha Branca. As pessoas ficaram bastante revoltadas com toda essa reviravolta no caso e também pelo descaso da polícia, já que o Dutroux e a Michelle já tinham sido presos por sequestro de criança e eles receberam uma pena bem mínima. Dutroux com apenas 13 anos de prisão e ela menos do que isso, e depois ele ser condenado por sequestro de criança, ainda ser posto em liberdade condicional, ainda receber um auxílio do governo. Então, além dele ser posto em liberdade, ainda nem precisava trabalhar, já que o governo praticamente sustentava ele. Bom, esse é o fim do caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora e também se inscreva agora. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau!